Continue a discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente, queria parabenizar nosso vereador Mir pela sensibilidade e poder também, em seu nome, Mir, representar todos os vereadores dessa casa. Porque a homenagem do título de cidadão é sua, mas eu tenho certeza que você reconhece a pessoa dele e nós, vereadores, não podemos fazer mais que 2 títulos por ano. Então, a gente não consegue, e como alguns fazem para algumas pessoas, tem tanta gente importante e que contribuiu para a história de Limeira, como é o caso do professor Germano. Quem não conhece o professor Germano dentro da área educacional, dentro da área de educação física, do esporte, do atletismo, foi professor do Estado, foi professor do SESI, foi professor em várias escolas. E quantos alunos que ele já teve? Quantas pessoas que ele ajudou no processo educacional? Contribuiu com a formação de cada indivíduo. Como é importante, você mesmo falou que ele contribuiu com a sua formação. Agora você imagina quantos milhares, professor, o senhor contribuiu, que passaram nas suas mãos, e que o senhor deu não só a orientação na parte de esporte, mas também na parte social, tantos alunos, tantos filhos de pessoas que precisavam de uma palavra amiga, de uma palavra que realmente pudesse mudar, você não faça isso, não se envolva com drogas, enfim, quantas pessoas que saíram de diversas situações negativas por causa de uma palavra, por causa de uma ação, por causa de uma situação. E o professor, como tem essa vocação que é dado por Deus, de dom de contribuir na área da educação, na área do esporte, principalmente, o esporte que nós tanto gostamos aqui na nossa cidade, tem o privilégio, Mir, de poder retribuir tudo aquilo, professor, que o senhor fez para a cidade de Limeira, nessa Casa do Legislativo. Então, não é só a Câmara, é como o vereador Jorge falou, é Limeira agradecendo pelos seus préstimos, pelo seu serviço, pela sua vocação, pelo seu dom de contribuir na área da educação. Então, nós temos que parabenizar, agradecer e reconhecer um homem que sempre trabalhou, que sempre realizou, que sempre teve sonhos, que tenha conquistado através do seu dom. E que Deus possa dar em dobro tudo aquilo que Ele fez para a nossa cidade e que isso possa ser traduzido através desse título, esse pequeno reconhecimento que é muito maior daquilo que não tem valor, tenho certeza, no seu trabalho, na sua profissão e nos momentos que contribuiu muito, com muita gente, com muitas pessoas dentro da área da educação. Nosso muito obrigado e parabéns, vereador Mir. Continue a discussão. Eu queria dizer ao professor Germano que uma vez eu fui na pista do SESI e eu tinha 2 meninas magrinhas treinando sob o olhar do professor Germano. E eu pensava, aonde que vão chegar essas 2 meninas, magricelas desse jeito, baixinha desse jeito? Uma se chamava Vanessa Cristina e a outra chamava-se Mayla Machado. A Mayla simplesmente chegou à Olimpíada. Um trabalho do professor Germano. Quer dizer, eu ficava pensando, o que vai dar essas meninas? Simplesmente. Não, estou dizendo sério, 2 meninas. A Vanessa e a Mayla, que treinavam junto e moravam na SECAP, né, professor? Então, parabéns pelo trabalho. Quer dizer, o exemplo da Vanessa e da Mayla são pequenos exemplos do que o senhor fez pelo Esporte Limeira e faz pelo Esporte Limeira. Parabéns ao senhor e parabéns ao Mir. Projeto de Decreto Legislativo 20/2017, de autoria do novo vereador Claudemir Vieira, está em votação. O painel está aberto. Senhores vereadores.
Votação está encerrada. Algum vereador que deseja justificar? Darcy. Darcy. Lubogo. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Parabéns, professor. Para Obrigado justificar a o todos. voto, Darcy Reis. Senhor presidente nobres pares, eu ouvi aqui atentamente as palavras de todos os vereadores que antecederam na discussão e muito merecidas palavras para o professor Germano. Parabenizar o Mir aí pelo projeto, viu, Mir? E dizer para o Germano que talvez, não sei se ele lembra de mim, mas eu sempre corri ali na pista do tiro de guerra e não é uma pista oficial. E quando a gente precisava dar uns tiros, que é os treinos oficiais, ele, lá no SESI, final dos anos 80, para os começos dos anos 90, não sei se ele lembra de mim, mas eu fui lá e ele me deu uma liberação, ele conseguiu me liberar para treinar naquela pista lá. E 2, 3 vezes por semana nós ia lá e dava os nossos tiros lá. E toda vez que nós chegava lá, passava pela secretaria, ele estava lá e autorizava eu entrar. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com 50 anos. Aquela época eu tinha meus 20 anos, 20 e pouquinhos, né? E fico muito feliz poder reencontrar com o professor Germanos. Eu voltei a correr agora aos 46 anos, corro aí na categoria veterano, master aí. E quando o Mir fez esse projeto, eu falei, não vejo a hora, quando ele apresentou, eu falei, olha, eu, professor Germano, vou ficar muito feliz, Deus me permitir estar naquele dia para votar o projeto. Talvez, Germano, a gente não tenha uma intimidade, mas uma coisa eu posso dizer para você, o que você fez e faz pelo esporte é muito gratificante, porque a partir do momento que você dá os treinamentos, insere as pessoas no esporte, você insere saúde, você insere vida. Então, eu fico muito feliz em te encontrar aqui hoje. Também fico muito feliz em encontrar aqui sempre, toda segunda-feira, o Flávio de Carvalho, que foi ex-árbitro de futebol. Naquela época ele corria comigo tiro de guerra lá, e ele corria muito bem, viu? Ele dava trabalho, a gente ia aí treinar, porque ele precisava estar em forma para apitar os jogos aí, professor Germano. Eu tinha que treinar muito para acompanhar ele, porque ele corria muito. Hoje eu vejo ele aqui toda segunda-feira, fico muito feliz, a gente talvez não tenha muito contato, mas boas lembranças do Flávio de Carvalho, boas lembranças aí, professor Germanos. E vou estar muito feliz no dia que você vir receber o título aqui. Eu quero estar aqui e te dar mais um abraço, tá? Parabéns, viu? Merecido, viu? Para justificar o voto, vereadora Lubogo. Boa noite a todos novamente. Dizer para você, Germano, que eu votei com louvor esse projeto. Parabenizar o vereador Mir Dolanche. E aqui nessa cadeira sentava um vereador, Farid Zaine, que cantava aquela musiquinha que eu não vou saber cantar. Mas é a musiquinha da inveja boa, conforme o Vaguinho também falou. Porque eu conheço o Germano, acho que há mais de 30 anos, né? Inclusive no SESI, as minhas crianças passou pelo SESI, a mais velha, o mais novo. E eu sempre olhei para ele assim... Nunca me passou pela cabeça que ele não era limeirense. Mas parabéns a você. Eu vi aqui, foram 20 atletas que levaram o nome de Limeira a nível nacional e internacional. E não só são esses 20. Quantos alunos passaram por você e tiveram assim, aquele conselho de pai, de amigo e muitas vezes de irmão. Então, você é muito merecedor por todo o trabalho que você já fez. Obrigada e parabéns. Item 2 da pauta. Projeto de Lei 53/2017, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que estabelece parâmetros, diretrizes, referências e objetivos e metas a serem buscadas quando da instituição de uma política pública municipal para entrega de remédio diretamente à residência no município de Limeira e da outras providências. O projeto contém os substitutivos, os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 34, protocolado sobre o número 2173/2017, de autoria do vereador Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, ainda bem que o vereador Newton voltou, porque uma parte
da minha colocação é a ele, para que depois ele não faça uma cobrança à minha pessoa, da minha falta de coerência de pensamento. Houve um projeto do vereador Newton nessa casa que fazia com que a vacinação fosse a todos os idosos em suas casas. E eu, por várias vezes, conversei com o vereador Newton, falando sobre isso. Muitas vezes, minha maior preocupação era exatamente a impossibilidade da prefeitura de fazer isso devido a carros, ao grande número e cada vez maiores de idosos em nosso município, o que é muito bom, porque quer dizer que estaremos vivendo mais, e também com o transporte dessas vacinas, a forma correta de se fazer e a grande dificuldade que teria realmente disso ser implantado em nosso município. E seguindo a mesma colocação, pensaria dessa mesma forma se esse projeto do vereador Rafael não fosse criando diretrizes. Quando a gente fala criando diretrizes para uma política pública, o que o vereador propõe é que, quando se encaminhar para uma consolidação desse tipo de política, que siga essas diretrizes. E é essa a colocação do vereador Rafael quanto à entrega, nesse projeto, de remédios a todos os idosos e mais alguns setores da clientela, vamos dizer, de remédios no nosso município. Se fosse uma obrigação, doutor Rafael, com certeza eu procuraria o senhor preocupada exatamente com essa logística. Mas tenho que dizer aqui que também já criei diretrizes de serviços de políticas públicas aqui. E isso vai demandar muita gestão do senhor junto ao executivo para que ela paulatinamente se converta em realidade em nosso município. Então, esse é um trabalho que tenho certeza que o vereador o fará durante a caminhada desse projeto aprovado, virando lei na data de hoje. Então, o que faço aqui é simplesmente uma prestação de conta ao vereador Nilton, que não mudei de ideia. É simplesmente a colocação de que o doutor Rafael está fazendo diretrizes, mas a lei do vereador foi aprovada com algumas mudanças e se tornou extremamente interessante na prática e na possibilidade realmente de vir a se tornar efetiva em nosso município. Então, essa é a minha colocação, vereador Rafael, contando com o meu voto favorável, mas é preciso dizer para que amanhã não cobre do senhor, caso não seja implantado imediatamente, e nem do prefeito, que, na verdade, a gente está aprovando, são diretrizes, quando a política pública resolver ser pensada nessa direção, acompanhe as diretrizes estabelecidas na data de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Newton Santos. Quero parabenizar o vereador Dr. Rafael pela propositura. O projeto de minha autoria da vacinação foi aprovado, né? Está em vigência. Eu fiz um requerimento perguntando ao executivo quantas pessoas já foram vacinadas do começo do ano para cá. Fui até o meu gabinete, puxei, o executivo pediu mais 15 dias para poder me responder. Chegará em minhas mãos, mas eu vejo que a necessidade do idoso acamado, do idoso que não tem como se locomover, e no caso da vacinação é até mesmo deficiente, também há a necessidade da entrega do remédio, visto que alguns dias atrás foram fechadas vários pontos de farmácias e fica aí essa pendência, essa necessidade do idoso em ser atendido. Eu tenho o seguinte pensamento, e acredito que é da maioria aqui, que os idosos já fizeram tanto pela nossa cidade e agora nós não podemos medir esforços para poder atendê-los também, visto que não é uma coisa exorbitante, que todo idoso
acima de 60 anos vai pedir remédio em casa. Não vai ser isso. Mas aquele que houver uma necessidade, como reza o projeto, que diz que o executivo colocará as diretrizes. Ele é que vai dizer quem é que precisa, quem é que não precisa, através da competência da saúde, que já tem o médico em casa, os enfermeiros que fazem o trabalho nas residências, que vão poder ser usados dentro dessas diretrizes. Tá certo? Votarei a favor e, novamente, parabenizo ao senhor. E assim que chegar a resposta do meu requerimento, apesar de ser público, levarei até os senhores para que a gente possa ter uma ideia do que muito mais a gente pode fazer pela nossa população. Obrigado. Continua a discutir, discussão. presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Barbosa, depois Lubogo. Senhor presidente, nobres pares, por presente. Nós queremos deixar o Rafael por último, viu, presidente? O objetivo é deixar sempre por último, Rafael. Mas eu queria agradecer, porque eu já passei dos 50, logo eu vou chegar aos 60. E aí eu vou precisar tomar remédio, daí não vou ter a condição. Quando chegar isso, já estou antevendo essa lei sua. Mas é brincadeira, eu quero cumprimentar ele que é pelo seu projeto. Doutor Rafael, sempre preocupado dentro da área da saúde, principalmente das pessoas que são menos favorecidas e que são realmente carentes dentro da área da saúde e dentro de famílias que realmente precisam de um ato de solidariedade. Mesmo independente das diretrizes que isso será feito através do Executivo, é importante que haja lei. Porque se tiver uma só diretriz e não tem lei, a diretriz pode se perder. Mas quando vem uma lei por trás, a diretriz começa a se render, porque existe a lei. Então, independente de diretriz, é importante da lei. E se essa lei está sendo votada hoje, através do seu projeto, que é muito importante para a nossa cidade, principalmente para as pessoas de 60 anos para cima, de pessoas que são a melhor idade, e quantas pessoas que nós temos nos deparado, pessoas que estão na sua enfermidade, pessoas que não têm condição de pagar um ônibus para sair da sua casa e vir até o posto de saúde buscar um remédio, porque lhe falta não só o remédio, mas falta também o valor do ônibus. Então, isso é muito importante para aquele que precisa, que ganha um salário mínimo e que não tem condição nem de comprar o remédio. Porque se ele comprar o remédio, ele não come. Se ele come, ele não compra remédio. Então, essa realidade nós defrontamos com milhares de pessoas. A prova é que nós temos aí 110 mil residências em Limeira, 70 mil, elas são de 200 metros quadrados, então irregular, são pessoas que de baixa renda. Se são 70 mil casas de baixa renda, quantas pessoas esse projeto irá ajudar? Vamos colocar 3 pessoas em 70, dá 200 mil, 210 mil, pelo menos, numa proporção que nós podemos fazer de imediato. Então, a realidade dessas pessoas, elas estão à procura de alguém que possa lhes ajudar. E o vereador, ele tem essa obrigação, como representante do povo, a partir do momento que nós ocupamos um lugar dentro dessa casa, nós temos que pensar realmente fazer as leis que beneficiam a população que nos cobram e que precisam. E por isso que elege você, elege o outro, elege nós, me elege, enfim, a todos os vereadores dessa casa. Que nós possamos pensar nisso, que essa casa não é nossa, essa casa é do povo. E é para o povo que nós temos que fazer. E realmente pensar. E realmente tem feito isso. O doutor tem preocupado dentro da área de saúde, tem se dedicado, doutor Rafael, e tem sido muito importante essa visão que está sendo beneficiada através desses projetos seus.
de saúde. Eu fico muito orgulhoso de ter, como você, como membro dessa casa parlamentar, e fico muito feliz em poder contribuir através de um voto, simplesmente um voto meu, e todos os vereadores, acho que também têm essa sensação de contribuir, fazer parte do seu projeto, da somatória, e concretizar um ato tão importante para aquelas pessoas que precisam de 60 anos para cima e que são muito na nossa cidade. Parabéns, e vamos votar muito felizes, porque essa realidade é a que todos estão esperando para poder ser beneficiado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lubogo. Vereador Rafael, quero dizer que eu também vou votar com muita alegria nesse projeto seu, parabenizar você por esse olhar sensível, esse olhar de preocupação que você teve dentro desse projeto. Nós sabemos da dificuldade das pessoas idosas, das pessoas acamadas, das pessoas que são obesas, para irem até os postos de saúde, muitas vezes buscar o remédio. A questão do vale, né, do passe de ônibus, que às vezes a pessoa não tem o dinheiro, e muitas vezes com a mudança agora dos centros de saúde da família, de perto da casa das pessoas, tem muita gente andando de 2 a 3 quilômetros para ir buscar os remédios em outra farmácia. Então, parabéns, a gente sabe que esse projeto vai ajudar muita gente. Obrigada. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Doutor Rafael, meu amigo, parabéns por esse projeto. Um projeto louvável, do qual eu me sinto honrado em votar favorável, porque nós, como os representantes do povo, nós temos que pensar no povo. E eu me preocupei muito, como a vereadora Lubogo falou, quando fechou as farmácias. Principalmente nos bairros mais afastados, principalmente nos bairros rurais, os Lopes, os Tatu, o Centro Rural. Inclusive, eu estive recentemente numa reunião no Pires de Baixo, com a Comissão Municipal de Assistência Social, e o que mais foi falado lá foi sobre acessibilidade, que é muito difícil para a zona rural. Então, eu sei que essa parte da população, inclusive fui até repreendido por um morador da zona rural, falei aqui da outra vez, né, que nós não somos vereadores da cidade, nós somos vereadores do município, porque daí inclui também a zona rural. Então, fico muito feliz em votar favorável. Parabéns pela sua percepção, de ter essa percepção. O senhor, como médico, não teria como o senhor não ter essa percepção, assim como a doutora Mayra também tem para essas questões, o doutor Marcelo também. Mas então, parabéns, porque eu recebi, inclusive fiz o pedido aqui nessa casa, em questão da entrega dos remédios da farmácia, e principalmente os idosos, os que têm dificuldade motora, para estar recebendo esse remédio na sua casa. Eu sei que são diretrizes, mas são boas diretrizes para um projeto de lei que, quando vem com essas diretrizes, e eu creio que vai beneficiar muito a população de Limeira. Parabéns, doutor Rafael. Já coloco meu voto favorável ao seu projeto. Obrigado. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Doutor Rafael, parabéns pelo projeto. Semana passada nós discutimos aqui nesta casa o requerimento da minha autoria que tratava referente às fraldas geriátricas, né? E hoje, com certeza, aprovaremos, né, essas diretrizes, mas oxalá que isso seja projeto de lei que o município, o nosso prefeito Mário Butião, possa atender e olhar com carinho a entrega e a necessidade desses medicamentos na residência dessas pessoas que mais necessitam. Parabéns, doutor.
Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o proponente, doutor Rafael Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Primeiramente, quero me colocar à disposição aos representantes do Executivo para dar continuidade nesse projeto de lei e auxiliar no que for preciso para que isso vire uma realidade, até porque eu tive o cuidado de estudar muito bem para que não ficasse apenas no papel. Então, já me coloco de antemão à disposição do Executivo. Segundo, a vacinação para o idoso é de uma forma ampla e generalizada. Já o projeto, não. Eles têm alguns critérios que eu vou explanar melhor na linha de raciocínio que eu optei por escrever, para que não haja dispersão do meu raciocínio. Apesar de ser um projeto humanitário, Wagner, eu espero que ninguém precise, pois esse direito de atender a população e vai exigir alguns critérios que posso garantir que não será nem um pouco prazeroso. O projeto de lei tem como objetivo assistir os pacientes mais carentes com mais de 60 anos de idade, que tenham restrições parciais ou completas na deambulação e portadores de doenças crônicas, usuários do Sistema Único de Saúde, onde serão avaliados pela Prefeitura através de cadastro prévio no CEPROSOM e Secretaria da Saúde, garantindo total responsabilidade e indicação precisa aos pacientes que realmente atendam os critérios estabelecidos nesse projeto. Não podemos aqui nos omitir de uma situação real, que é a dificuldade de pacientes, principalmente os de baixa renda, acamados, incapacitados de se locomoverem até as farmácias populares, tendo em vista a distância que não é pouca, após o fechamento dos 18 pontos de distribuição. Falaram na ocasião do fechamento que a população idosa deveria caminhar, mas talvez quem comentou não tenha contato com esses pacientes, principalmente com os mais debilitados e acima de 60 anos. Se esses pacientes que me refiro têm realmente condição de deambular 2 quilômetros em média até a farmácia. Bem diferente, creio eu, do senhor ilustríssimo Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, que aos 81 anos de idade provavelmente faz academia e deve correr diariamente. Se esses pacientes aqui em Limeira estão nessa situação difícil, sem condições financeiras, sociais, com muitas necessidades, eu quero aqui sim responsabilizar também, se não há classe política corrupta do país, que sempre tomou decisões, ao menos sem ver de perto, com os próprios olhos, os problemas existentes, e não esquecer também a falta de gestão desses governantes. Acredito termos a obrigação de nos envolver e responsabilizar por esse povo carente e necessitado da cidade de Limeira. A descontinuidade e o atraso da medicação, seja por 1, 2 dias de tratamento, pode levar ao agravo, aumentando o risco de internação e de vida, sem contar as sequelas. O que ficaria, se falando em custo, infinitamente mais caro do que a prevenção. Muitos pacientes, devido à distância, podem acabar atrasando suas medicações, pois muitos dependem de carona de vizinho, de parente ou do ônibus. Em alguns casos, podem até parar de tomar. São vítimas da distância devido à tamanha dificuldade em alguns casos. E a cada ano que envelhece, a situação vai se tornar cada vez mais agravante, pois eles vão requerer cada vez mais atenção. Em casa, os pacientes ficam geralmente, e quando ficam, pois muitos moram sozinhos, com um acompanhante, sendo quase impossível deixar o idoso ou o paciente ali debilitado, sem condições de andar, sozinho para ir buscar o remédio. Acreditem se quiser, muito do que está escrito aqui são as queixas de pacientes que eu atendo diariamente. Eu não fico em consultório, eu atendo a população, então existe muita propriedade nessa fala. Já temos os agentes de saúde contratados que podem auxiliar para levar o remédio e terão ainda mais contato com o paciente e a família, aumentando o grau de envolvimento para nos trazer dados, números e a estatística de saúde dos diversos bairros da nossa cidade. Quando eu tive dando plantão em hospital público aqui em Limeira, eu tive a ciência de que alguns bairros tinham um aumento excessivo de determinadas doenças. Isso é importantíssimo o município saber para começar a ter o tratamento e política de prevenção. Por que ali tem mais diarreia? Por que ali tem mais pneumonia? Por que ali está tendo mais infarto?
Nós precisamos ter número, estatística. Isso sim é começar a mudar o rumo da saúde aqui de Limeira. Precisamos de número para sabermos no futuro próximo o número de doenças exato, suas medicações, vai acabar melhorando o setor da prefeitura de compra, porque a partir desse projeto você vai identificar quem são as pessoas que tomam os remédios. Porque hoje você tem o número de quantidade de remédio que se compra e sai, mas o próprio sistema não consegue ainda notificar paciente por paciente. Nós vamos poder desenvolver trabalhos preventivos ao termos ciência das doenças que mais acometem o nosso município. Aliás, eu queria saber se existe alguma estatística, estudo na área da saúde. Número de doentes especificado por doença. A população quer mudança e nós estamos aqui para fazer acontecer o que tantos buscamos, que é a mudança e o desenvolvimento da nossa cidade. Queria eu poder fazer um exercício real com o Legislativo e o Executivo, dando a todos nós as mesmas condições de vida, salário e doença dessas pessoas, que eu tenho oportunidade de atendê-las diariamente. Para então entendermos o que eles, o povo, estão passando diariamente, para que então possamos fazer algo. E aqui, nobres colegas, nós podemos fazer. Por essas pessoas que estão necessitadas e dignas também de respeito. Vocês sabem, como vereadores, pois também andam diariamente na cidade e vocês têm contato com a população. Creio que o que eu esteja falando aqui não vai ser novidade para nenhum dos senhores. Essa é a nossa função e nesse país eu tenho entendimento que é assim, entra lei, sai lei e nada melhora para nós, sempre quem paga a conta é o povo. Engraçado todo mundo falar ou fazer o que é melhor para o povo, quem quando dita as diretrizes ou as leis, não sabe e nunca soube o que é ser povo. Muitos se mostram enlutados com a necessidade, com a desgraça alheia, mas dentro de casa, né? Com conforto. Mas quem entende a dor e a dificuldade real são eles, o povo. E que, por sinal, não está aguentando mais sofrer. As leis devem vir de encontro com as necessidades reais da população, trazer soluções, melhorias na qualidade de vida e bem-estar ao cidadão, sem causar mais dano a eles, pois é isto que merecemos, viver bem no município com qualidade de vida. É isso que nós buscamos para a cidade de Limeira. Temos nossa cidade que tenhamos a nossa cidade como extensão de nossas casas. Buscamos evoluir e crescer de forma inteligente. Nosso município, e após o fechamento dos 18 pontos de distribuição, achei por bem, como cidadão, vereador e principalmente como médico, o que me dá conhecimento de causa, por atender e lidar com a população mais humilde diariamente e entender as suas necessidades de forma humana e solidária para então criar o projeto. Peço então aos nobres colegas que votem favorável ao meu projeto e que possamos dar ao povo um pouco mais de conforto a quem já sofre tanto pelo simples fato de existir de forma tão desigual nesse país. Sendo assim, esse projeto vem amenizar o impasse do fechamento da farmácia, além de dar uma saída ao executivo e garantir que os pacientes tenham de forma segura a sua medicação. Eu agradeço aos nobres colegas pela atenção e o tempo tomado, mas pela tamanha sinceridade me sentindo direito de lutar, sendo redundante, por este direito que é da população. E que foi ele que nos elegeu, e tenho certeza que vocês também farão jus ao voto que também lhes foi confiado. Certamente eu luto, vou continuar lutando, e sempre estarei do lado da população, que é a linhagem que eu herdei do meu falecido pai, Dr. Odair, que foi um homem que com propriedade, 32 anos, se destinou ao povo. Então, da minha família, não existe o agora começou a trabalhar. Fazem 32 anos, tirando os 17 que o meu pai já morreu. Então, certamente, muito do meu conhecimento sobre o que é povo e ser povo, sendo o meu pai também um dos colaboradores
para a fundação e estruturação do Hospital Unimed de Limeira e também do grupo medical no começo, quando antigamente podia ser médico nos 2 convênios. Mas, mesmo assim, ele optou em ficar na Santa Casa. Então, meu muito obrigado, senhor presidente, e aos vereadores e que votem favorável ao meu projeto. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Antes disso, Quero discutir. só um minutinho, só um minuto. Antes disso, eu prorrogo a sessão até que todos os projetos sejam votados. Com a palavra, a doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, Rafael, parabenizar pelo olhar que você teve nessa questão de criar diretrizes, eu chamaria talvez de políticas públicas, quando a gente fala na questão de entrega de medicação, se você está entregando a medicação. Não concordo muito com aquilo que Wagner falou dos 60 anos só, pela questão do idoso 60 anos. Se a gente brincar, muitos daqui a gente está para fazer 60 anos e nem por isso a gente, né, chamar idoso, quando chama idoso dá a impressão de incapacidade, não é isso, né? Mas concordo sim que as pessoas, quando têm uma certa idade, elas vão ter suas limitações, com certeza, limitações físicas. E quando você expressa aqui, ó, pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas, pacientes, pessoas portadoras de doenças crônicas e usuárias do SUS. Então, acho que isso aqui resume a necessidade do paciente, né? A gente sabe que, infelizmente, como eu às vezes já falei aqui algumas vezes, que, infelizmente, a gente precisa desse tipo de projeto. Se a gente tivesse num país talvez mais sério, com políticas públicas já estabelecidas, né, com a saúde pública funcionando, então a gente não precisaria desse tipo de projeto. Então, assim, mas como a gente precisa, ainda precisa, né, nós no Brasil, nós ainda estamos no estado de São Paulo, onde a gente volta a dizer, a gente tem a melhor medicina, uma das melhores medicinas do mundo, mas nós ainda temos a pior medicina do mundo, né, de países não só de terceiro, quarto e quinto mundo. Então, infelizmente, projetos como esses, eles são necessários, justamente para a gente substituir, às vezes, o que o poder público, de uma forma geral, ele não consegue dar. Então, quando fala aqui de criar políticas públicas, diretrizes, e como você falou, de ajudar, realmente, a gente aqui com a ideia e planejar, e estar junto com o executivo, para a gente ajudar a instituir determinadas políticas públicas, que, de uma certa forma, é a população no geral, que é carente e que tem realmente a necessidade. Então, assim, parabenizando, eu acho que, com certeza, o poder público ele é sensível a esse projeto. Lógico que a gente sabe que isso não vai ser estabelecido de uma hora para outra, né, a partir do momento da lei, mas eu acho que, a partir que existe a lei, realmente aí começar a ter realmente as conversas com o executivo, aonde pode ser melhorado rapidamente, aonde vai ser a médio prazo, aonde vai ser a longo prazo, mas saber que existe, saber que a gente pode cobrar. Então, fica mais uma vez os parabéns. Me concede uma parte, vereadora? Sim, pois não. Eu marquei aqui, eu esqueci de falar. Na verdade, eu ia falar defender o projeto, mas esse projeto não precisa nem ser defendido. Mas foi algo que até que nós discutimos na Comissão de Direitos Humanos. Quando nós falamos de idosos mais de 60 anos, como até o doutor Marcelo já colocou, a gente pensa em coitadinhos, né? Mas não são. Inclusive, eu presenciei no domingo, o meu vizinho na frente da minha casa está com a esposa dele acamada, e é um senhor já de 80 e alguma coisa, o Jorge conhece muito bem ele, o seu Wilson. E no domingo a farmácia perto da minha casa estava fechada, eu falei para ele que num bairro próximo estaria aberto, que eu levaria de carro, e ele falou, não, eu sei andar, Cleito. Você pensa que é o quê? Não estou tão velho assim, não. E já tem mais de 80 anos. Então, o receio de alguns vereadores, acredito que seja, pelo fato de colocar os idosos. Mas muitos desses idosos, eles gostam de ir até a farmácia, eles vão até buscar o remédio. Sim. Eu vejo que há necessidade, sim, daqueles idosos que não têm condições. Sim, sim. Então, quando a senhora falou, até marquei aqui quando o Wagner falou, para eu falar desse fato. Então, nós temos que pensar, sim, nos idosos que não têm condições, porque os idosos que têm condições, eles têm prazer de ir buscar remédio na padaria, de ir fazer o lazer dele, de ir na academia ao ar livre. Então, eu só queria deixar isso. Obrigado, vereadora. Nada, vereadora.
Então, só terminando, então assim, eu acho que o intuito de estarmos aqui, quando cria, é realmente começar, a gente tem que pensar em políticas públicas, de uma forma geral, né? Não adianta a gente só criar assim, leis pontuais, mas leis que a gente, a partir dali, a gente crie realmente diretrizes, políticas públicas. Muito obrigada. Discutiu o projeto, Constância Félix. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, eu não poderia deixar de falar, vereador. Parabéns mais uma vez. E fico, assim, muito feliz por ter você, estar junto com você aqui nessa Câmara hoje. Está aprovando um projeto que é da sua área, que você realmente tem condições mais do que a gente falar sobre isso. Mas eu quero deixar uma notícia nova. Inclusive, eu já estou há um tempo acompanhando esse assunto. Estava para ser votado, e foi votado essa semana, que eu não tinha nem visto, vi agora. O Senado aprova a alteração do Estatuto do Idoso para dar preferência a octogenários. Foi aprovado agora, dia 21. Eu estava já aguardando essa notícia. E estou muito feliz, porque eu acho que, por exemplo, eu tenho 60 anos. Eu acho que o atendimento para uma pessoa de 80 é diferente de uma pessoa de 60. Então, eu achei muito interessante a senadora Regina Souza, ela é do PT lá de Piauí, e ela já vinha vindo, e eu estava acompanhando isso, e fiquei feliz de saber que agora algo vai ser mudado, inclusive no Estatuto do Idoso, para dar prioridade ao atendimento às pessoas acima de 80 anos. Então, é algo que, de repente, também vou estar trabalhando nesse assunto aqui na nossa cidade, mas eu quis passar isso de primeira mão para você, né, que é algo que, como foi dito, aos 60 anos ainda, eu acho que a gente ainda está bem forte, né, pelo menos a maioria, e 80 anos também tem muitos assim, né? Mas eu acho que a pessoa ela está mais debilitada com 80 anos, e ela ter prioridades. Eu acho que foi muito feliz essa senadora, inclusive eu quero depois fazer uma moção a ela, e trazer esse assunto aqui para você, pelo seu trabalho, aí, pelo seu projeto, e, de repente, fazer alguma coisa já mais voltada para essa idade acima de 80 anos, que já, com certeza, isso vai entrar no Estatuto agora do idoso. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui que se encontra presente, parabéns, Rafael, parabéns pelo projeto. Quando se fala em ajudar os idosos, é muito fácil de falar em ajudar. Ajudar que é difícil. Meu pai está com 82 anos e todo terceiro sábado ele vai ajudar a entregar fralda geriátrica, eucaristia e, às vezes, remédio para algumas pessoas. E dentro dessas pessoas tem um de 50 e poucos anos. Aí, a hora que eu entro dentro dessa casa com meu pai de 82 anos, é onde que eu agradeço a Deus todo dia. Porque é muito fácil falar assim, a melhor idade para quem tem saúde. E para quem não tem saúde? Então, esse projeto, ele é sensacional, é ótimo. Parabenizo mesmo você pelo projeto, o meu voto é favorável. E tem muitas igrejas católica, evangélica, que ajudam muitos idosos acima de 60 anos. Então, está na hora do Poder Executivo ajudar. Então, com esse projeto seu, às vezes seja um pouco difícil de se enquadrar, mas nós temos que cobrar e esse projeto tem que ser enquadrado. Porque tem muitas pessoas acima de 80 anos que ajudam o próximo, que vai fabricar fralda geriátrica e entregar as fraldas. E por que o Poder Executivo também agora não pode assumir parcela dessa situação? Então, parabéns, que Deus te abençoe por esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, pode rapidinho. Você já disse. Projeto continua em discussão. Gostaria, presidente. Com a palavra, o vereador Mirolante. Apenas para parabenizar o amigo Rafael pela sensibilidade e esse olho bem humano para quem mais necessita. Parabéns. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo número 34, protocolado sobre o número 2173/2017, de autoria do vereador Rafael Camargo, ele vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores.
Vaguinho e Santa Luzia. Está encerrada a votação. Algum vereador quer justificar o voto? Desejo, senhor presidente. Érica Tanque, Mayra, Rafael. Mayra e Rafael. Está encerrada Eu também, presidente. Carolina. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, vereadora Carolina Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, e minha fala vai direto ao vereador Dr. Rafael, parabenizando pela criação das diretrizes e colocando a importância da gestão junto ao governo do executivo de nossa cidade, para que comece, pelo menos paulatinamente, a fazer essa modificação, de acordo, lógico, com as pernas da prefeitura, mas tenho certeza que todos aqui vão fazer gestão em conjunto com o senhor, dando as ideias. Por exemplo, a ideia da vereadora Constância foi de suma importância, principalmente para aqueles que já têm mais de 80 anos e com uma dificuldade muito maior de se locomover. Eu, dentro de 7 anos, tenho 60, espero estar em condições de, se precisar, ir até o posto, e esperando que sempre a nossa terceira idade, ou a melhor idade, sempre tenha uma vida útil bem maior do que costumávamos ter. É essa a parte principal da prevenção, que vai fazer com que a gente tenha qualidade de vida. Então, é extremamente importante que faça esse caminho da transferência. Nós sabemos que esse tipo de tratamento diferenciado às pessoas da terceira idade, e não só a elas, mas outros países de primeiro mundo, têm uma outra colocação na faixa da parte de saúde. Então, é um trabalho árduo, não vou dizer que vai ser fácil, paulatino, e a minha colocação sempre de que não cobrem o imediatismo desse projeto do senhor nem do executivo, mas que as diretrizes já são, eu considero, uma vitória no caminho para uma política pública diferente no tratamento aos nossos idosos, e principalmente aqueles que são acamados, como é o fato da vacinação. É de suma importância que se faça. Então, parabéns, bom trabalho na parte de gestão executiva, e conte com todos os vereadores, cada um com sua ideia, que tenho certeza que vamos poder contribuir com Vossa Excelência nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Para justificar o voto, Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, apenas para corroborar com o Helder, quando ele falou na questão de 82, seu pai, minha mãe tem 89, né? E ela tem só a questão do déficit auditivo, mas o resto ela faz tudo, ajuda, ela vai atrás, e ao mesmo tempo a gente vê pessoas de 50, né, até mais novos, incapacitados e tudo, e que são pessoas que podem vir a precisar, né, de um projeto como esse, de uma diretriz, de uma política pública como essa. Quanto ao Rafael, só vou puxar a orelha dele. Ele falou que consultório, mas consultório atende a população, tá? Viu? Atende a população, não é só que faz pronto-socorro, não. Tá? Mas estou brincando, ele sabe que eu brinquei aqui. Muito obrigada. Para justificar o voto, Rafael Camargo. Quero agradecer. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Obviamente que o consultório também atende a população. Não é só pronto-socorro, porque eu também acabo fazendo ambulatório em vários locais aqui, em bairros aqui na nossa cidade. Quero agradecer mais uma vez os vereadores e só fazer uma reflexão para vocês entenderem a complexidade que é custear e manter um projeto desse. Você já imaginou se nós vamos ter um futuro próximo com uma grande quantidade de idoso? Por isso que eu venho batendo que, se o país não tem dinheiro para gastar agora na qualidade de vida, que a gente então trabalhe com um projeto de prevenção, porque, vou reforçar, no Brasil, após os 40 anos,
a maioria dos pacientes, dos cidadãos, estão com, no mínimo, uma doença. Então, no país se envelhece muito mal. Quem teve a oportunidade de estar em outros países ou acompanhar, você vê aqueles pacientes da melhor idade, cabelinho branco, tudo, de bengala não, jogando golfe, jogando tênis. Quer dizer, o europeu e o americano, o australiano, eles têm qualidade de vida, né? Então não adianta a gente observar a qualidade de vida com a idade que ele morre. Nossa, morreu com 85 anos, né? Mas ficou doente quando? Com 60, ficou 20 e poucos anos na cama. E é isso que acontece. O tempo da doença até a morte aqui é muito maior que o tempo da doença e da morte em países de primeiro mundo, porque lá existe medicina preventiva. Então, na verdade, só para reforçar, esse projeto não contempla apenas os pacientes acima de 60 anos, mas também todos aqueles que estiverem cadastrados no CEPROSOM com mobilidade, com dificuldade para deambular. Hoje é muito comum a taxa, o número de pacientes infartados hoje jovem aumentou demais. Antigamente, o fator de risco para paciente infartado era acima de 40 anos, hoje está acima de 30. Vários critérios hoje para prevenção estão cada vez mais abaixando pela qualidade de vida hoje, estressante, comida ruim, fast food, gordura, estresse. Enfim, temos muitos pacientes, jovens também sequelados, vítimas às vezes de acidente automobilístico. E para encerrar, num determinado tempo atrás aí, o nobre vereador Mir me chamou para ver um paciente que foi uma cena que eu nunca tinha presenciado na minha vida, um homem... uma mulher, que não vou citar o nome, foi uma situação, 200 e poucos quilos, eu nunca tinha visto aquilo, na cama, vive, dorme, sentada, amarrada, fazendo as necessidades na cama, e não tinha ninguém para ir lá levar, às vezes, não tinha ninguém que ajudasse, o remédio não chegava, vivia de caridade, de vizinho, de amigo. Foi onde o Mir, ela estava pleiteando um atendimento médico, mas infelizmente não sobreviveu, veio a falecer. Então acredito que o projeto venha realmente a contemplar não só os idosos, mas todos aqueles que estiverem acamados, necessitados e que estejam cadastrados no CEPROSOM. E estarei à disposição, mais uma vez, da Prefeitura, porque nós estudamos minuciosamente esse projeto e temos capacidade técnica para auxiliar no início do projeto, e obviamente que não vai ser da noite para o dia, mas que haja o início para que daqui a alguns anos toda a cidade seja contemplada. Obrigado a todos, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes, para justificar seu voto. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. Apenas para parabenizar o vereador Dr. Rafael Camargo, que todas as vezes aqui nos bastidores vem esclarecer com relação ao projeto. Eu já falei para ele, inclusive, reservadamente, que eu me sinto, às vezes, até um pouco mal em não comentar e não debater os seus projetos em plenário, mas em virtude de não me sentir à vontade com relação aos poucos conhecimentos da área que tenho. Então, eu me limito aí ao debate, mas gostaria de parabenizá-lo, dizer que eu li, inclusive, entendi as questões que foram colocadas pelo doutor, da preocupação, inclusive, de criar uma questão para o executivo que depois não tenha uma continuidade ou que ele não conseguisse aí se aplicar na prática. Ele procurou vários vereadores, né, entre eles eu fui procurada, então só gostaria de parabenizar. Obrigada. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Nesse exato momento, eu faço... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, só queria registrar na data de hoje, presidente, faz aniversário o nosso padre Danilo Rodrigues, da paróquia Santa Luzia, e um padre carismático, um padre novo, tem um trabalho fundamental naquela região, catequizando as pessoas, um trabalho social também, vem de encontro com os trabalhos que o padre Maurício fez, que o padre Mael continuou, e o padre Danilo não poderia ser diferente. Para vocês terem uma ideia, onde foi dados os números, nós temos 1.100 pessoas voluntárias que trabalham da igreja. Então, é um trabalho dinâmico e precisa ser um padre dinâmico. E o padre Danilo é dinâmico, como nós conhecemos, está todos os dias no rádio, falando com todos. Parabenizar ele,
né? Quem puder também, parabenize através das redes sociais. Muito obrigado, presidente. Parabéns ao padre Danilo. Nesse exato momento, eu vou ter que trocar a mesa, já que o item 3 é o projeto de resolução da mesa diretora. Para presidente Marcos Xavier, para vice-presidente Carolina Pontes, para segundo secretário Lubogo e para primeiro secretário Mirdolanche. Aberta a sessão. Projeto de resolução número 21/2017, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 4 da resolução número 488/2012, de 12 de junho de 2012, que regulamenta a admissão pela Câmara Municipal de Limeira, sem vínculo empregatício, de estudantes de nível técnico de curso profissionalizante técnicos e ensino médio, como estagiários, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução 21/2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Vereador José Damix. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o presente projeto de resolução faz o reajuste da bolsa recebida pelos estagiários que atuam na Câmara Municipal de Limeira. É importante frisar que fazer algumas ponderações com relação à necessidade de fazer esse reajuste. Inicialmente, cumpre levar em consideração que a última atualização do salário dos estagiários ocorreu em 2014, 3 anos atrás. Nesse período tivemos significativo aumento de inflação do país, o que refletiu, entre outros, o valor da tarifa do transporte coletivo, que impacta diretamente junto aos estudantes que fazem uso desse transporte para se deslocar até o local de trabalho. Além disso, está em trâmite nessa casa o projeto de resolução que cria o processo seletivo simplificado para os estagiários da Câmara. Apesar da regulamentação estar em trâmite, alguns dos nossos departamentos já passaram a utilizar processos para a seleção de estagiários. Lembrando que hoje nós temos 18 estagiários, um no experiente, são 2 na recepção da Câmara, 2 na recepção da presidência, um de manhã, um à tarde, 2 no setor de imprensa, 1 na consultoria técnica, 2 no SAF, 1 na CNJ, 2 na consultoria jurídica, 1 no cerimonial, 1 na ouvidoria e 2 no arquivo e 1 na copiadora. Hoje, a bolsa de ensino médio até o 6º ano de faculdade, para 6 horas ele ganha R$ 660. Está passando para 792, um aumento de 20%. 4 horas, o estagiário ganha R$ 440. Ele vai para 528, 20% de aumento. Aquele que está fazendo a faculdade mais do 6º semestre, 6 horas, ele vai passar de 880 para R$ 1.050. Então, e tem a tarifa do Vale Transporte de 110, está passando para 170. Então, é um aumento para estagiários que está defasado. A inflação nos últimos 3 anos passou de 24%. E a gente está aplicando uma porcentagem de 20% aos estagiários. Logo, logo, nós vamos fazer o processo seletivo aqui dentro da Câmara Municipal. Então, vai simplificar, vai melhorar, e eu peço o voto de todos os companheiros, de todos os nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Doutor Rafael Camargo. Está encerrada a votação.
Tá. Está aprovado por todos os vereadores o projeto de resolução 21/2017. Alguém... Obrigado a todos. Mais alguém deseja justificar o voto? Sim, presidente. Senhor presidente, com muita satisfação que eu me dirijo a Vossa Excelência, aí na presidência dessa nobre casa, e com uma mesa muito sorridente e simpática, composta aí por pessoas que só vêm nos alegrar o dia. Não que os que saíram não estão alegrando. 50%, 50% aqui. Mas eu gostaria de parabenizar a mesa pelo projeto desse aumento do estagiário, porque o estagiário que vai poder trabalhar nessa casa, como primeiro e terceiro, até de primeiro a terceiro ano do ensino superior, são muito importantes porque eles vão estar com uma remuneração melhor e com condição de ter alto nível dentro dessa casa. Então, com o valor da remuneração melhor, nós vamos ter também estagiários melhores. A procura vai ser melhor, a casa vai ficar melhor. Tenho certeza vão ter estagiários da Unicamp, da Escola Einstein, do ISCA, enfim, de todas as universidades de Limeira. E isso só vem contribuir com a Casa do Legislativo. Parabéns toda a mesa do Legislativo e parabéns também ao presidente em exercício e toda a mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiro Wagner Barbosa. O projeto, alguém mais deseja justificar o voto? Vereador José Amix, tem algum recado? A presidência encerra a presente sessão. Não. Questão de ordem, senhor presidente. Suspende por 1 minuto. Tá. Item 6 da pauta. O projeto de lei 156, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tecmoy, que modifica dispositivos da lei 4.382/2009, que dispõe sobre a instalação de câmeras e monitoramento em instituições financeiras do município de Limeira, está prejudicado pela apresentação de emendas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, somente para agradecer a contribuição do vereador Estevão nesse projeto, é um motivo que ele recebeu emendas. Eu tinha conversado com o vereador, pedindo para que ele olhasse com carinho para ver alguma coisa na parte técnica, que sei que ele entende bem do mistério, e ele veio me colocar alguns pontos, poucos mais importantes, e então eu somente a agradecer pela contribuição do vereador referente a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, vereador, só um minutinho. Eu queria só fazer um convite aos vereadores, que amanhã, às 2 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, não só aos vereadores, a toda a população, vai ter um curso de capacitação, comunicar para legislar, o impacto dos projetos de lei na opinião pública, o uso responsável das redes sociais, relacionamento com a imprensa, a comunicação como uma ferramenta de transparência, com Milton Jung, jornalista âncora do jornalismo nacional da rádio CBN, palestrante idealizador da plataforma digital Adote um Vereador, e o Sérgio Lerrer, que é jornalista publicitário do portal Pro Legislativo. Então, todo mundo convidado amanhã, às 2 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara Municipal. E aproveitar, parabenizar o Alemão da Jeová Rafá pela 5ª edição da Marcha para Jesus, mais uma vez um sucesso. Parabéns, viu, Alemão? Parabéns. A gente teve a oportunidade só de ir lá no início, eu não tive condições, mas parabenizando a todos os organizadores pela 5ª Marcha para Jesus, e foi mais uma vez um sucesso. Palavra, Cleiton Silva. Senhor presidente, farei o possível para estar presente aqui amanhã 2 horas, e eu ia parabenizar o Alemão, como vou parabenizar o Alemão, e o Bispo Rômulo pela organização da festa, da Marcha para Jesus. Parabéns, viu, Alemão?
Pelo que eu ouvi, não sei, o Lemão depois pode me corrigir, mais de 35 mil pessoas esteve lá no Parque Cidade. Então, quero parabenizar toda a organização, da mesma forma que eu parabenizei a doutora Mayra pela semana, que foi importante para a nossa cidade, como a marcha também foi, viu, Lemão? Parabéns, e vamos continuar com esse evento, tanto a doutora Mayra quanto o Lemão. Obrigado, presidente. Essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão a ser realizada dia 3 de julho de 2017, às 4 da tarde. Um abraço a todos e boa noite.